Reviravolta no caso Ancelotti. Pessoal, vou ser sincero para vocês. Tá virando palhaçada. Tá virando esculacho. Mas nós vamos falar sobre isso aí. Jogão do Mengão hoje, galera. Mengão. Botafogo da Paraíba versus Flamengo. Como é que vem o Flamengo? Qual será a escalação? A gente tem uma provável escalação, mas a gente sabe que o Felipe Luiz, ele sempre apronta antes de começar o jogo, né? Tá tudo na cabeça dele. Mas nós vamos ter aqui a lista dos relacionados e uma provável escalação que o Flamengo pode utilizar hoje contra o Botafogo da Paraíba. Galera, mudança no Carioca, hein? Ferrez vai fazer uma reunião aí, acatou um pedido do Flamengo aí e vamos ter aí uma mudança no Campeonato Carioca. 263 milhões é a receita do Flamengo no primeiro trimestre. O Flamengo já arrecadou cerca de 263 milhões. E também já está no Rio. Saudações rubro-negras, salve, torcida do Flamengo. Que bom estar com vocês aqui, agradeço o carinho de todos vocês. E estamos aqui trazendo a notícia do nosso Mengão. Um parabéns a todos os funcionários, a todos os empregados. Hoje é o dia do trabalhador, a todos os trabalhadores aí espalhados pelo nosso Brasil. Parabéns, porque graças a eles, né, graças a gente, nós que somos trabalhadores também, a gente movimenta esse Brasil. Então fica aí o nosso carinho eterno aí para todos os trabalhadores desse Brasilzão grande aí. Meu amigo, já convido você, pelo amor de Deus, tá difícil, vamos lá curtir esse canal aí, vamos lá se inscrever, galera, mete o dedo na inscrição, ajuda a gente aí, dá o teu like também com todo o carinho, porque ajuda o crescimento do nosso trabalho, né? Aciona o sininho para receber as notificações, coloca a tua opinião aqui que a gente gostaria muito de ouvir, né, a opinião de vocês, do que vocês estão achando aí. Tá legal, galera? Dá essa moral, dá essa força, eu conto com vocês. Galera, já está no Rio. Como a gente falou ontem, né? A taça chegou no Rio. A taça do mundo é nossa. Pois é, mas essa é a taça do Super Mundial de Clubes da FIFA. Primeiro Super Mundial de Clubes. Olha, eu vou dizer sério, hein? Vou dizer sério para vocês. Esse campeonato, e não sou só eu que estou dizendo, não. Esse campeonato aí vai ser assim, mais refletido. Eu acho que vai ser mais importante até que uma Copa do Mundo. Que isso? Eu estou falando sério. Porque são os torcedores apaixonados pelos seus clubes. E são os melhores clubes aí que vão participar desse torneio. Bom, com isso, chegou no Rio de Janeiro a taça. A gente já havia dito isso aí. E vai estar em exposição numa sala lá na Gávea, né, para quem quiser, o torcedor que quiser chegar lá, fazer aquela foto com a taça, né? Lógico que ela vai estar mais distante e tudo mais, tem que respeitar o limite, mas a taça vai estar lá para quem quiser vê-la do dia 5 e 6 de maio, agora no início da próxima semana, a taça já vai estar lá e vai ser uma boa, hein? Tirar uma foto, quem sabe? Não acho que é difícil não, galera. Coloca aqui a tua opinião. Do jeito que o Mengão está jogando, do jeito que o Mengão está vindo, né, e vai melhorar mais ainda com os futuros reforços que vem aí, olha, a gente vai lutar e quem sabe trazer esse primeiro... Tu já pensou trazer esse primeiro Mundial, né? O Flamengo trazer esse primeiro Super Mundial que a FIFA está realizando? Galera, aí os antes, meus amigos, os caras vão explodir. Meus amigos, que notícia também muito boa. Eu vou ler aqui para vocês. O Flamengo, cara, registrou recorde. Mas recorde de quê, Fábio? Recorde de receita. No primeiro trimestre desse ano, o Flamengo conseguiu arrecadar 263 milhões. E eu vou mais além. Isso sem vender nenhum jogador. Olha aqui, ó. Isso sem contar, sem venda de jogadores, olha só. Segundo o documento, né, esse desempenho é reflexo
direto do fortalecimento das receitas recorrentes, como patrocínios, direito de transmissão, bilheteria, né, quadro de sócios e licenciamento da marca. A gestão também destaca o novo programa de sócio-torcedor, lançando como uma proposta de valor mais robusta e a consolidação da TV como geradora de conteúdo de receitas. Cara, e aí continua aqui, ó, estamos empenhados a diminuir a dependência de fontes de receitas voláteis, afirma o relatório. Nosso foco é criar um fluxo de caixa mais robusto e estável e que nos permita fazer frente aos desafios e investir com mais segurança. Gente, isso tudo é um trabalho de anos que o Flamengo já vem, né, realizando, que o Flamengo, com a seriedade do trabalho que tem, né, e os outros clubes aí, mas, cara, foi um trabalho de formiga, mas o Flamengo conseguiu chegar a esse patamar da gente ter uma receita maravilhosa e praticamente dívida nenhuma. Dívida nenhuma. E olha, eu vou mais além. A receita no final do ano está estimada em 1 bilhão e 300 milhões, cara. É grana para o cofre do Flamengo. Lógico que essa grana não é para investir em reforço. Essa grana você pega no todo ali para pagar funcionários, salários de jogadores e várias situações, né, que existem dentro de um clube. Mas é uma excelente notícia, né? Meus amigos, parece que vamos ter mudança no campeonato carioca. Por quê? O Flamengo já havia dado uma questão ali na FERJ para encurtar esse campeonato carioca. Ou seja, fica um campeonato muito longo e, encurtando um pouco esse campeonato, daria oportunidade para os clubes investirem, pensar mais nos torneios nacionais e internacionais, no caso da Libertadores. E qual foi a proposta do Flamengo? Inicialmente, a ideia é separar os 12 clubes em 2 grupos de 6, ou seja, o campeonato tem 12 clubes, separá-los em 2 grupos de 6, o A e o B. E com isso, o que acontece? O A e o B se cruzam e saem dali 4 clubes de cada, os melhores classificados de cada grupo. Desses 8 clubes, eles participariam de uma quarta de final, ou seja, um jogo único, perdeu, eliminado. E aí iriam para a semifinal. Aí sim, na semifinal, faria o jogo da ida e da volta. Os 2 que se classificassem iria para a grande final do Carioca com um jogo único, não havendo a necessidade de ter 2 jogos. Com isso, meus amigos, o que acontece? Encurtaria o tempo, né? O campeonato carioca não ficaria tão longo aí, 3 meses, daria tempo para os clubes se fortalecerem, treinarem, se preparar melhor, como eu falei, para os campeonatos nacionais e também o internacional aí, que é a Libertadores, e quem participa aí de outros campeonatos, né, que ficam dentro do padrão do futebol brasileiro. E aí a CBF, o que ela resolveu? Olhou, pensou e vai marcar uma reunião com todos os dirigentes de clubes para propor essa ideia, e eu acho que é o melhor caminho, né? Não querendo menosprezar, o Campeonato Carioca já foi um showzaço, já foi o mais charmoso do Brasil. Mas hoje caduca muito, e premiação que é bom, nada. Então, eu acho que isso seria visto com uns bons olhos, para até não só para o Flamengo, mas também para todos os clubes ali se prepararem melhor. Meus amigos, hoje tem estreia do Mengão na Libertadores, Copa do Brasil, já estou me antecipando. Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta hoje o Botafogo da Paraíba no Castelão, né, no Maranhão,
esgotou. A galera comprou os ingressos. Olha, vai ter casa cheia, beirando ali os 40 mil ingressos, hein? Vai ficar entre 35 e 36 mil pagantes ali, uma festa. Desculpa, mas a maioria rubro-negra, a gente sabe disso, por ser a maior torcida. E o Flamengo, né, viajou ontem e tem ali os 5 jogadores que não viajaram junto com o Flamengo, como o Felipe Luiz falou que iam poupá-los, que é o caso do Rossi, que é o caso do Alexandre, que está se recuperando, já está melhor, mas também não viajou, o Arrascaeta, o Dela Cruz e o Pulgar, esses que têm feito jogos muito contínuos de minutagem, deram uma relaxada. Por quê? Porque sábado, domingo, vamos ter Flamengo e Cruzeiro, lá em Minas Gerais, no Mineirão. E vale a permanência da liderança, meus amigos. Então o time tem que estar preparado e vir completo. E por falar em completo também, meus amigos, todos os ingressos, né, que foram facilitados para o Flamengo, 4 mil ingressos, esgotaram. Em horas, né, abriu rápido, não chegou nem uma hora, para ter realidade, não chegou nem uma hora. Assim que abriu, os 4 mil ingressos foram esgotados. Isso por quê? Pela campanha que o Flamengo está fazendo, a torcida está acreditando, o preço ficou melhor, então domingo vai ser uma loucura contra o Cruzeiro. Por isso o Flamengo resolveu poupar. E quais são os jogadores que estão relacionados que foram relacionados para essa partida hoje contra o Botafogo da Paraíba? O Alan, o Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Diego Alves, o Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juchoa, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata e Wesley. Ou seja, galera, hoje o Flamengo vai entrar com um bom time. O Flamengo tem um bom time, né? O Flamengo tem um bom time. Então o jogo vai ser às 20 horas, né? Só vai passar na Amazon Prime, ela que detém os direitos desse jogo aí na Amazon Prime. Deixa eu ver só o negócio aqui, ó. Na Amazon Prime, então às 20 horas, e vão partir para cima já também para colocar a Copa do Brasil, quem sabe aí, meus amigos, no bolso também, e conquistar o 6º campeonato, o Hexa. Por quê? Que aí iguala o Cruzeiro, aí a coisa vai ficar boa pra caramba, né? Olha lá, galera, o Flamengo pode vir com a seguinte formação. Isso é uma... não é a escalação, de repente mas o Felipe Luiz sempre tem aquela modificada, né? O Flamengo pode vir hoje com Matheus Cunha, é certo, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Dela Cruz, Gerson, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz. Vamos acompanhar e torcer para o nosso Mengão. Meus amigos, saiu uma bomba. E que bomba é essa, Fábio? A Raíssa Simplício, grande jornalista, gosto muito dessa menina, grande jornalista. Junto ali no programa ontem à noite, se eu não me engano, junto ali com o Paparazzo, o Rubro Negro, também, trouxe uma bomba, uma reviravolta. Tudo indica que o Ancelotti ainda não está descartado. Gente, está virando uma palhaça, está virando uma novela, cara. Está virando uma... Que vergonha! Mas por quê? Porque a Raíssa Simplício trouxe o seguinte: segundo staffs, né, ligados ao Carlo Ancelotti, presta atenção, galera, disse que eles não deram por terminado, nem eles, nem a CBF, a suposta contratação do Ancelotti. Nem ele, nem a CBF. Olha isso, cara, que loucura. O que aconteceu é que eles estacionaram. Por quê? Porque o Real Madrid, lógico, o imbróglio que há entre a seleção brasileira e o Real Madrid, com aquela questão toda de não liberar o Ancelotti, mas aí o staff do Ancelotti disse o seguinte, que eles vão retornar à conversa agora essa semana.
Você já pensou nisso, galera? Já pensou nisso? De novo, cara, isso é uma vergonha para a seleção brasileira. Faltando aí um ano para a Copa do Mundo, né? Faltando aí um mês para eliminatórias, aí que vai ter 2 jogos, aí Paraguai, se eu não me engano, e o Equador, se eu não me falha a memória, e os caras não têm o técnico. Isso é uma vergonha. E eles não querem eles não querem o Jorge Jesus. Eles não querem o Jorge Jesus. Sabe por quê? Porque o Jorge Jesus vai bater de frente com o Neymar. A seleção tem medo do Neymar. Todo mundo tem medo do Neymar, cara. Neymar, para mim, que foi um grande jogador, jogou pra caramba, mas agora não joga nada. Não joga nada. Não tá jogando nada. Mas ele tem que ir para a Copa. E se o Jorge Jesus for o técnico da seleção brasileira, lascou, cara. Provavelmente ele pode cortar o Neymar. E aí? Quem é que manda mais numa seleção? É a CBF ou é o técnico? O técnico trabalha livre, o técnico trabalha... Cara, isso é uma vergonha para a seleção brasileira, uma seleção de pentacampeonato, ainda não ter um técnico, cara. Agora, se de fato mesmo, né, essa palhaçada dessa novela aí não der certo, os caras vão ter que recorrer ao JJ. Se eu for, vou ser sincero, se eu fosse o JJ, eu não aceitaria isso. Aí eu queria ver. Aí a onça ia beber água. A tartaruga ia encolher a cabeça. Aí eu queria ver. Que coisa, gente, uma coisa ridícula isso. Chega a ser ridículo. E isso tudo por conta do Neymar, vai por mim, cara. O cara manda em tudo e acabou. Vamos ficando por aqui, meus amigos, torcendo pelo Mengão. Não esqueça de ajudar o nosso trabalho. Saudações rubro-negras.